Será que não está esperando isso, então? Era isso mesmo, estava aguardando, uma das duas conexões. Então, pessoal, boa tarde. Essa é a nossa aula de projeto integrador do dia 8 de março. Né? Aqui o nosso os parabéns às alunas pelo Dia Internacional da Mulher. Né? Aqui o nosso, devia ser um dia só, mas hoje, como é um dia reservado para isso, né, onde a gente faz essa lembrança internacional, então fica os parabéns para vocês pelo Dia Internacional da Mulher. Tá? Hoje a gente continua as apresentações referente à etapa de desenho do projeto, tá? Então essa segunda etapa do projeto de vocês, onde a gente faz esse planejamento da implementação, hoje continua as apresentações, né? Já lembro, né, as considerações que a gente faz aqui quanto ao projeto são para ajudar vocês no desenvolvimento, né, para que vocês possam desenvolver de uma forma mais tranquila o projeto de vocês, tá? E fica também o convite aos outros colegas que contribuam também com o projeto, né? Então, a ideia da gente apresentar também é para que as outras pessoas vejam o projeto, então não fiquem acanhados de opinar sobre o projeto dos colegas também, né? Às vezes fica aquele negócio, não vou falar porque senão depois vão falar no meu. A ideia é que é essa conversa mesmo, né? A gente passar o nosso projeto por uma avaliação também de pessoas que poderiam ser público-alvo do projeto. Então, fiquem todos à vontade aí de comentar e ajudar as equipes no desenvolvimento do projeto. Tá, pela nossa ordem, então, a primeira equipe é a equipe que tem um projeto sobre o ciclo circadiano. Então, Murilo, vocês já podem iniciar a apresentação aí para a gente começar. Não sei se é tu que vai abrir, se é Camila ou quem que vai. Vocês vão começar. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, a palavra está com vocês. Né? Beleza. Boa tarde. O nosso projeto, anteriormente, a gente tinha planejado fazer uma luminária, né, circadiana, só que por sugestão do professor Delmar, a gente optou por fazer uma lâmpada circadiana, que as possibilidades de compras aumentam, né? Então, o desenho é bem simples, um socket E27, que é o padrão na maioria das casas. A gente pensou em fazer duas opções, uma de 6 watts e uma de 10 watts, né? A de 6 para utilização mais focada, por exemplo, para leitura e ambientes como posso dizer, mais focados no lugar, né? Tipo, por exemplo, uma escrivaninha, uma mesa. E o de 10 watts para ser utilizado em salas ou quartos, como uma luz, a luz principal, né, do ambiente. O que a gente pensou seria usar os LEDs RGB SMD, que são essas unidades aqui, SMD, que elas apresentam um baixo consumo, né, de energia e por serem pequenos, elas não dissipam muito calor. Em comparação com os SMD maiores, né? Maiores. As funcionalidades que a gente pensou são controladas por aplicativo, né? Android ou iOS, e pode ser conectado tanto por Bluetooth ou Wi-Fi, que tem a opção de vincular o dispositivo com Wi-Fi, né? Que daí qualquer pessoa na rede pode controlar, ou por Bluetooth, que vincula direto com o smartphone. A gente pensou na automatização da temperatura da luz, ou seja, conforme o passar das horas, a luz vai se ajustando automaticamente para simular a iluminação natural. O controle de intensidade pode ser tanto automático quanto manual também, como, por exemplo, você pode programar o aplicativo para, a partir das 9 horas da noite, a intensidade diminuir 50%. Ou
você, quando está lendo e está muito intensa a luz, você pode controlar isso. E também a gente pensou numa função de colocar um timer na luz, para, por exemplo, depois de 3 horas, se você quiser usar para deixar uma luz para você dormir, tem essa possibilidade também. E também tem, eu não mencionei aqui no slide, mas também pensamos numa forma de programar a luz para acender automaticamente. Bom, a proposta principal do nosso projeto é trazer o conforto visual e o bem-estar, né? Porque, de acordo com pesquisas, a luz do ambiente artificial ela está muito vinculada com problemas de visão, problemas de ansiedade também, de insônia. Então, a nossa proposta principal é trazer um conforto e uma saúde melhor nesses aspectos. A gente também visa trazer um preço acessível para pessoas que não têm tantas condições de investir em produtos mais exuberantes, né? mais refinados. Então, a gente visa utilizar de materiais, custo-benefício, e focar nas pessoas que pensam em saúde também, mas que não têm tanto capital para investir. Então, essas são as principais propostas. Camila, se quiser falar. Estão me escutando? Sim. Tá. O objetivo geral da proposta, né, é o ambiente interno ser adaptado ao meio ambiente. Então, trazer essa luminosidade similar do meio ambiente para o ambiente interno, para facilitar a visão humana, né, para não prejudicar tanto. E daí trazer a coloração da luz com um dispositivo semelhante ao ciclo do sono, que seria o circadiano, para atender aos diversos grupos dos indivíduos. Como a gente já tinha colocado lá na primeira apresentação, poderia envolver tanto pessoas que gostam de leitura, quanto mães e pais que precisam adaptar ambientes para os filhos irem se desligando e entendendo que está na hora de ir dormir. E, enfim, a população de forma geral, né, que tivesse interesse nesse produto. Pode passar, Bruno. Daí, os objetivos específicos é entender como funciona o ciclo circadiano, para poder desenvolver melhor e ir adaptando a lâmpada. Desenvolver o projeto de forma física, prática e segura. A aplicação de um relé fotoelétrico. Melhoria da visão do espaço interno em que o projeto se encontra. Então, tentar adaptar ele o melhor para aquele ambiente. Facilitar o funcionamento do dispositivo para os públicos-alvos. E que daí a gente tem um grupo, né? Mas que a população, de forma geral, poderia estar usando. E projeto de luz voltado principalmente para os amantes da leitura, que foi a nossa primeira ideia. Pode passar, Bruno. Eu acho que é isso mesmo, os slides. Fechou, então. Fechou. A gente não criou um design próprio, porque por ser uma lâmpada comum, eu acho que não tem muita necessidade. Então, é isso. Reginaldo, eu só Até por questão de economia, né? Quanto mais se investe no designer, quanto mais se investe no designer, vai acabar encarecendo. E o objetivo não é deixar um produto caro, é deixar ele mais em conta para ser acessível, né? Eu gostaria de falar um pouquinho. Eu recordo que nós conversamos, né? Eu não me lembro exatamente se foi o Murilo ou a Camila, mas vocês estavam querendo propor uma luminária, né? E aí eu estou tentando recordar aqui que a gente conversou, né? Aí eu pensei, né? Uma luminária em cima da mesa, tudo bem, mas e aquela lâmpada lá no teto que não está obedecendo esses critérios, né?
poderia prejudicar o desempenho dessa lâmpada, que teria um propósito de se ajustar à realidade humana, né? Por isso que eu sugeri que, em vez de uma luminária, desenvolvesse lâmpadas, né? Porque aí poderia ser colocado no teto, na luminária, em qualquer lugar, e aí poderia atender realmente essa realidade da fisiologia humana, né? Eu acho que foi isso, né? Eu só gostaria que vocês me confirmassem, e por isso que vocês desenvolveram o produto que vocês estão apresentando, é isso? Sim. Isso, perfeito. Então, obrigado. Só também esclarecendo os colegas, né, dessa decisão. Obrigado. Não, eu achei que está, né, vocês evoluíram um pouco mais no conceito, e isso foi interessante. Eu tenho alguns questionamentos só por causa dessa etapa. Vocês chegaram a dar uma olhada em que tipo, além do LED RGB, que tipo de tecnologia vocês usariam para esse controle? Chegaram a pesquisar alguma coisa de tipo de sistema microcontrolado? Como é que seria esse desenvolvimento? Não. Mais dúvida, não que fosse extremamente necessário. Chegaram a ver como que daria de fazer? Acharam algum projeto semelhante? Então, para a gente não ter muita afinidade com esses termos mais técnicos, a gente não chegou a procurar ainda. Tá. E chegaram a achar algum concorrente, digamos assim, alguma proposta de produto nesse sentido? Olha, em relação a lâmpadas que seguem o círculo circadiano, eu não achei muito. Mas óbvio que tem as empresas de luzes coloridas, né, como a Philips, tá crescendo bastante. A Positivo, se não me engano, também está fazendo. Mas focada nesse quesito de obedecer o ciclo circadiano, eu não achei muita coisa, não. Só mais pesquisas de arquitetura e de saúde mesmo, mas de desenvolvimento de produtos, não. Isso vocês estão guardando para colocar no documento de vocês, né? Eu falo por causa das referências, não precisava estar tudo aqui nos slides, né? Mas é importante, essas afirmações que vocês fazem, é sempre importante estar no documento lá, né? Melhora a qualidade de vida, pesquisas que falam disso. Então, é importante isso estar no documento de vocês, para não ficar só assim, não, alguém falou, não sei direito quem, mas alguém falou que era bom. Então, só para ficar no documento de vocês, é bom que isso esteja lá, tá? Faz parte das justificativas de vocês. Tá? Só uma questão, passa alguns slides para frente, eu acho que é o penúltimo slide. Aí tudo bem, o formato eu acho que não fugir muito daquilo ali, acaba ficando mais fácil, porque já tem fornecedores que fazem aquela carcaça, então ficou mais tranquilo. Pode passar. Pode passar. Pode passar mais um. Mais um. Nesse aí mesmo. A proposta de vocês, pelo que eu lembro, ela é para uma lâmpada que tem esse controle, né? Não vai ter um sistema central de controle dessa lâmpada, né? Cada lâmpada, até onde eu entendi, cada lâmpada ela é independente, né? Em termos de conexão, ou vocês pensaram numa rede? É que não ficou claro isso para mim. Não, seria lâmpadas independentes mesmo. Tá. E sendo uma lâmpada interna, como é a proposta de vocês, o relé, e a ideia é que ela se adapte ao longo do dia, esse relé fotoelétrico, o que vocês pensaram de função para ele? Por que ele está aí? Então, essa parte ficou meio para o Guilherme, então eu não saberia te responder agora qual a principal utilização do relé fotoelétrico. Mas creio eu que seja para programar um sistema de autodesligamento, né, de quando tem uma fonte de luz, por exemplo, do sol, que não seja necessário, daí a luz ela desliga automaticamente para economizar. Seria basicamente isso. Uma forma de... Até pode ser, mas é que assim, pensando na ideia do projeto de vocês, um circuito interno para gerar
A ideia de vocês é gerar esse ciclo circadiano dentro de casa, né? Eu poder controlar isso. Então, talvez, isso é só o questionamento porque me veio essa dúvida, né? Porque o relé fotoelétrico normalmente a gente usa e ele é liga e desliga, né? Então, ele geralmente está no ambiente externo para quando eu tenho luz, ele acende, ele apaga, quando eu não tenho luz, ele acende, né? Então, eu não sei se seria uma funcionalidade que precisaria na proposta de vocês, tá? É só nesse sentido. Até porque se ele é para controlar, para gerar o bem-estar, uma outra fonte externa fazer com que ele apague, eu não sei se... Então, cabe talvez vocês analisarem essa funcionalidade, porque acaba sendo uma funcionalidade a mais no projeto de vocês que eu não sei se justifica. Outra coisa só, e esquece, com essa eu termino, algo que vocês poderiam também colocar como diferencial do projeto de vocês é não só seguir o ciclo, digamos, externo, né, o que está acontecendo na rua, mas às vezes seria uma opção para, por exemplo, quem trabalha remotamente com uma empresa que o fuso é diferente. Né? Então, poderia talvez ser uma forma de a pessoa adaptar o ambiente interno da casa dela para respeitar o ciclo, ela está mais ativa, talvez, no fuso que a empresa que ela trabalha. Então, talvez seria um diferencial para vocês, né? Criar um ambiente de trabalho onde favorece com que a pessoa esteja mais ativa em momentos onde ela precisa, né? Não só o nosso horário de dormir aqui, né? Mas o horário de trabalho. Então, talvez seria na proposta de vocês, como é gerar esse ciclo que dá mais bem-estar, te deixa mais ativo quando precisa, te coloca em repouso quando precisa, talvez seja um diferencial para vocês pensarem para o projeto de vocês. Né? Isso aí era o que eu estava pensando, porque, por exemplo, um estudante às vezes precisa de mais energia à noite para estudar, né? De madrugada, quando tem a semana das provas, ou alguém que trabalha à noite e durante o dia dorme, né? Então, uma configuração desse estilo ajudaria, né? Acho que não mudaria muito do projeto de vocês, seria mais uma justificativa para ele, né? Permitir isso, tá? Isso fica só ideias de projeto pensando em algum consumidor, tá? Vocês precisem colocar isso, né? Fica só como ideia. Tá? De minha parte, eu acho que era isso, né? Cabe agora vocês desenvolverem um pouquinho mais pensando pensando já na aplicação, porque agora a implementação acaba sendo como que seria o desenvolvimento, como é que isso seria entregue. Então, mesmo que em termos de bloco, vocês tentem aprofundar um pouco mais no funcionamento dela, né? E, não precisa ser um trabalho, né, puramente de eletrônica, mas que vocês possam desenvolver um pouco mais, né? Pensar nas tecnologias, o que tem disponível para fazer isso que vocês querem fazer. Beleza? Queria acrescentar mais É o seguinte, pois eu não sei se eles estão pensando só na eletrônica em si, mas hoje com a internet das coisas, né, vocês podem pensar até alguma coisa a mais, um aplicativo ou que dê uma configuração básica na lâmpada, que esse aplicativo possa permitir configurações. Vocês podem pensar em alguma coisa a mais, né? Não exclusivamente naquele produto ali, na lâmpada em si, que ela comandasse o sistema de forma automática. Vocês podem pode incluir um sistema de controle de um aplicativo, por exemplo, no celular, que pudesse identificar cada uma das lâmpadas, né? Isso é a internet das coisas, isso aí pode ser feito, né? Hoje a tendência é essa, né? Então, pensar em uma coisa até pode ser dessa forma mesmo, né? O aplicativo controla a lâmpada, ou entra no modo padrão, ou faz ajustes específicos de acordo com a necessidade do usuário. Às vezes verificar o que seria para integrar ele com o Google Home, ou já acaba tendo... Comando de voz, e, sei lá, tem um monte de coisas interessantes aí que enriquece o produto, né? Isso. Vocês ficou alguma dúvida, Murilo, Camila?
Não. Fechou. A gente está de boa também. Tá? A próxima equipe é a equipe do Jonathan. Se já puder abrir a apresentação. Vou abrir aqui. Isso. É o Jonathan, o Igor, o Guilherme e o Sérgio, é isso? Isso, é isso mesmo. Então, só para dar uma relembrada, né? O nosso projeto, a nossa proposta, na verdade, é um totem médico que realiza a triagem do paciente ao chegar em um hospital. Através do chatbot, o sistema ele é capaz de colher os sintomas informados por um paciente, capaz também de aferir a temperatura e a pressão, conseguindo assim identificar a urgência do atendimento e emitir a pulseira correspondente, né? Após isso, o sistema ele irá inserir todos os dados colhidos no prontuário para auxiliar o médico. Essa daqui, né, seria o nosso desenho inicial. Aqui seria a interface com o paciente, né, com a tela touchscreen. Teria um monitor de pressão arterial e um emissor da pulseira por aqui, mais ou menos. E também teria o termômetro, né, infravermelho. O kit essencial para funcionar todo o sistema, né, ele teria que ter uma placa-mãe comum, um HD também básico de 320 GB, 4 GB de RAM, placa de vídeo e som on-board, e o processador normalzinho também, um dual-core, só para rodar o sistema mesmo. O termômetro infravermelho a gente estava pensando nesse aqui, no K3 Plus. O monitor de pressão arterial seria esse aqui também, um HBP, né, 9020. E a impressora de pulseira seria essa TDP aqui. O monitor touchscreen seria esse aqui da Elo. E o totem ele seria confeccionado em aço carbono, né. E no mais é isso mesmo, que a gente estava pensando até nessa etapa de desenho aí. A tela apareceu direitinho? Apareceu sim. Certo, é isso. Os requisitos de hardware de vocês são bem, assim, eu não sei qual que é a real necessidade de hardware, mas tá, assim... A gente jogou no mínimo também ali, né, professor? Mas, assim... Não, acho que não é nem mínimo, aquela configuração ali, assim, vamos lá, a princípio ela atende com bastante folga, né? Talvez dava de reduzir bastante aí. Uhum. Não, de boa. Acho que a gente já tinha comentado, né, da proposta, eu acho que ela é uma proposta interessante, até por fazer com que a pessoa tenha, não precise estar em contato com outra já nesse primeiro processo de triagem, né? Eu não sei se vocês pensaram, mas seria interessante uma forma de, eu não sei nem como é que fazer isso, né, mas de o sistema se auto desinfetar, né, porque tem parte de contato ali, né, então se vai ser uma pessoa que vai fazer isso, se o sistema mesmo vai borrifar uma solução desinfetante ali, seria algo a mais para pensar, né, e como vocês já concluíram bastante coisas, então seria isso que eu estou pensando aqui. A gente estava pensando em implementar reconhecimento de fala também, para não ter muito contato com o aparelho. Tá. O reconhecimento de fala talvez até permitisse com que vocês pudessem reduzir o tamanho daquela tela, por exemplo, né? Talvez não precisaria, porque a tela acho que é grande, mas por causa da interação do usuário, né? Porque não tem tanta informação para ele passar assim, né? A não ser a letra grande, não teria tanta informação para ele passar, né? Eu pensaria, nessa etapa de projeto, em tentar reduzir custo em algumas... Não sei se vocês fizeram levantamento de preços para essas etapas, assim. Eu vi que vocês acharam já os elementos que precisam, né? Termômetro, medidor de pressão. Mas ele estava dando bem caro, estava dando mais de uns 15 mil por aí. Tá, imagino. Então, talvez, para essa próxima etapa de implementação, ver os caminhos, né, para não perder precisão, porque senão o sistema de triagem que não tem a precisão também não adianta, né, mas para que, né, pudesse se tornar um produto mais viável, não sei, aí é só especulação minha. Mas acho que tá interessante, mesma coisa que eu falei para os outros, né, essas etapas e o que vocês vão fazer, vão documentando tudo para vocês terem no final do documento lá, né, e as referências, o que precisa se medir.
Então, de minha parte era isso. Não sei se o Delmar acho que pode contribuir bem mais, porque mais a área dele do que a minha. Mas eu achei interessante até porque tudo bem, eles podem não ter feito uma varredura muito grande, mas eles escolheram, né? Eles foram atrás, escolheram os componentes. Eu acho que foi uma iniciativa assim muito interessante eles escolherem, né? Se não foi a melhor componente, mas pelo menos essa decisão eu achei bastante positiva, assim, de vocês irem atrás e escolherem as partes, né, Uma pergunta, vocês viram se já tem solução desse tipo? Olha, para a área médica não, tem arrudo por aí, mas na área médica eu não vi nenhum, procurei bastante. Tá. Não, porque daí já daria para vocês, se tivesse algo na área, daria parâmetro de preços, né? Só parâmetro de comparação. Tá? Outra coisa, e daí eu estou, né, talvez exigindo demais, era se vocês tivessem noção de o que isso economizaria em termos de profissional, né, que faz essa triagem, sabe? Claro, já tem um diferencial grande que é tu poder fazer com que não precisa ter esse primeiro contato com ninguém, né? Ficaria automatizado. Mas o quanto que isso reduziria em termos de investimento para a clínica, né? Ela vai gastar 30 mil com esse totem, mas isso representa quantos funcionários ou quanto de agilidade no atendimento. Ou seja, conseguirem esse tipo de informação ajuda a justificar, já que não tem concorrente, né, nessa área de vocês. Gostaria de acrescentar... Opa, desculpa. Fala, Demar, não? Pode. Não, porque o Reginaldo falou sobre a diminuição da tela, eu acho bastante interessante, e substituir por comando de voz. Eu acho que isso aí é bastante recomendável, né, da situação que estamos vivendo, e parece que não vamos deixar de vivê-la tão cedo, então eu acho que vai exigir alguns ajustes realmente em equipamento. Mas eu estava pensando naquele negócio ali que mede a pressão do dedo, né? Eu estava recordando daquele equipamento que existe em assento de vaso sanitário, né? Que tem um motorzinho que, inclusive, faz o plástico girar. Né? Não sei se vocês conhecem esse sistema. Já vi em algumas clínicas. Então, dá para pensar até, né? É claro que vai tornar mais complexo o sistema, mas se caso fosse um requisito assim importante, poderia se pensar em um sistema que teria alguma coisa ali, um plástico que fica exatamente aonde está o dedo, né? E depois que a pessoa fez o exame, aquele plástico recolhe, sei lá, vai para um outro depósito e coloca um plástico novo ali. Porque eu acho que esse sistema, esse tipo de contato assim com muita frequência, muita gente chegando lá numa recepção, realmente é bastante complicado isso aí, e na situação atual em particular. Mas é bom só pensar nessa possibilidade, porque eu acho que tornaria o equipamento mais seguro, né, diante da pandemia atual. Valeu, é isso aí. Mas eu gostei da ideia. Tá Beleza? certo, se ninguém tem mais nada a acrescentar, acho que é isso. Beleza, então, Jonathan. Tá? Valeu pela apresentação. Próxima equipe é o William, equipe do William. Beleza, vou apresentar aqui. Sistema de tratamento de captação de água. Com tratamento no sistema de captação de água. Estão conseguindo visualizar? Sim. Tá, então só para contextualizar, anteriormente, na primeira etapa, o nosso projeto seria um sistema capaz de fazer a captação da água da chuva, fazer o tratamento, né? E ali na parte que seria a interface entre a residência e os reservatórios, a gente teria uma automação, né? Onde ele estaria verificando o nível da água do reservatório da chuva, né? E caso fosse um nível suficiente para a distribuição dentro da residência, o nosso sistema alteraria, né? Essa distribuição da casa entre a água da Casan e o nosso reservatório da chuva, né? Sem a necessidade do cliente ir lá, precisar abrir uma torneira que fica na parte externa e tudo mais.
A gente verificou, pesquisamos bastante sobre essa parte do tratamento da água e tudo mais, e a gente achou bem complicado, porque tem bastante norma, até como o professor explicou para a gente, né? Tem bastante norma que tem que ser seguida para conseguir tornar essa água potável para consumo, né? Então, como a gente viu que tinha bastante barreiras, a gente focou só na parte do sistema eletrônico, onde ele vai fazer automação, né, entre a água da Kazan, né, Samai, dentro da região onde mora, né, e a água da chuva, né. Então, aqui, só para mostrar o desenho, né, aqui seria a residência do cliente, a coleta da chuva está caindo do telhado através de uma cisterna, né. Aqui eu represento como se fosse o reservatório, né, a entrada da água da rede, e aqui onde seria o nosso sistema, né, onde ele faria essa atuação entre a água do reservatório e a água da rede, né. Após isso, ele estaria distribuindo essa água para a residência, ou seja, ela por completa, né, ou seja, ela em alguns pontos específicos, como torneiras externas, né, não chuveiros, mas eu digo além das torneiras externas privadas, né? Tudo isso que não gere consumo, né? Nenhum consumo para afetar a saúde do usuário. Então, aqui eu fiz mais ou menos um fluxograma de como funcionaria o sistema, né? O nosso sistema iria fazer análise do nível da água do reservatório, né? Fazendo essa análise, ele iria verificar se o nível seria superior a 25% da lotação dessa cisterna, né? Claro, essa porcentagem aqui pode ser superior, né? O cliente quer que essa água só seja distribuída a partir de 50%, 70%, né? Caso seja superior, eu botei aqui 25%, caso seja superior, ele vai utilizar a água do reservatório até chegar ao nível mínimo, né? Ali em torno de 5%, para não influenciar, deixar o reservatório no seco, e iria fazer a análise novamente. Enquanto a água não seja superior a 25%, ele passa a utilizar a água da Kazan e forma esse ciclo. Aqui eu gerei uma lista de materiais, né? Uma placa de prototipação nesse primeiro momento, para a gente fazer os testes, né? Tudo mais. Um sensor de fluxo, sensor de vazão, para a gente verificar o consumo de água dessa cisterna. As válvulas solenoides, onde eles estariam fazendo essa atuação entre a água da Kazan e a água da cisterna. Sensores de níveis, para a gente estar instalando dentro do reservatório da caixa da chuva, para analisar o nível de água. Um display gráfico para gerar para o cliente um supervisório, né, onde vai mostrar o nível da caixa d'água e tudo mais. E aqui eu botei essa imagem genérica, que seria alguns componentes que a gente vai precisar para realizar ao longo do projeto. Aqui eu coloquei como é que seria mais ou menos o nosso supervisório, né? O cliente pode escolher o processo de automação, se esse processo ele vai ser manual ou automático. Automático seria conforme aquele fluxograma que eu mostrei, pela análise do nível da caixa d'água, ou manual, né? Se o cliente selecionando manual, ele teria que selecionar se vai ser água da Kazan ou vai ser água da chuva. Claro que, sendo manual, e ele selecionar a água da chuva, acaba que ainda vai ter aquela questão da análise, né? Verificar se tem um nível superior, né? Um mínimo ali, para ele estar utilizando. Ele vai poder escolher o nível, né? O nível de abastecimento dessa caixa d'água, onde vai armazenar a água da chuva, para poder estar disponibilizando. Se ele quer que disponibilize só quando chega a 75%, 50%, né? Então, ele vai escolher, caso esteja no modo automático, né? Ele vai começar a liberar essa água a partir de 50%. E no supervisório, ele vai mostrar o consumo de água, vai mostrar o nível do reservatório de água da chuva, ele mostra o modo, né? E vai mostrar o fornecimento, se é a água da chuva ou se é a água da Kazan. Coloquei como público-alvo residências e sobrados, ambos por terem um espaço ali atrás para adição caso o cliente não tenha, né? O sistema de captação da chuva para ele estar adicionando, né? A gente colocou como duas premissas aqui, caso ele queira distribuir para toda a residência a água para consumo, que ele tenha um sistema de captação e um sistema de tratamento da água, e caso ele queira não distribuir em toda a residência e distribuir apenas em torneiras, na privada e tudo mais, ele tem um projeto hidrossanitário isolado, né? Para estar apresentando para estar alimentando esses pontos específicos. A gente achou hoje com um projeto bastante semelhante, foi da empresa Davey. Ela é uma empresa situada na Austrália, e o local de atuação dela são esses: Ásia, Europa, África, América do Norte e América Central. Dentro da nossa região, América do Sul, eu não localizei nenhum representante,
que faça a venda desse produto aqui na nossa região, né? A gente não conseguiu ver o valor de mercado desse produto, porque ele teria que estar entrando em contato com o fornecedor e tudo mais. Então, daí a gente acabou não vendo o valor de mercado, né? E aqui a gente virou um questionário. Deixa eu só estar abrindo ele. Vou só botar para apresentar aqui o questionário. Um momentinho. Estão conseguindo ver? Então, aqui eu coloquei... A gente fez uma pergunta se o cliente obteria esse produto na residência dele. 91% colocaram que sim. Aqui em cima tem o tipo de residência que o usuário mora, né? 63% seria em casa, 32% em apartamento e o resto em sobrado. Seria o 4%. A gente colocou o preço estimativo que eles pagariam pelo produto, o preço justo que eles achariam, né? Então, a gente colocou aqui as opções de 500 a R$1.000, 1.000 a 1.500 e 1.500 ou mais, né? E aqui a gente colocou, se ele tivesse interesse, a possibilidade da instalação, né, do sistema eletrônico na residência dele. 63% informaram que sim, seria possível, 12% não, e 24% disseram que talvez. Então, basicamente, seria esse o nosso projeto hoje. Deixa eu voltar lá para o slide. Beleza, Miriam. Qual foi o público-alvo dessa pesquisa, Miriam? Foi mais conhecidos, né? A gente acabou encaminhando para alguns conhecidos nossos, né? Através do canal do WhatsApp, né? Para eles estar respondendo essa pesquisa. Beleza, para contextualizar. Eu acho que, né, em termos de... Como vocês focaram só no sistema eletrônico, acabou, né, livrando algumas das complicações que vocês teriam, né? Eu acho que ele acaba limitando um pouco o público de vocês por focar só no equipamento eletrônico, porque aí a casa tem que estar preparada e precisaria de um elemento externo para que isso pudesse ser utilizado, né? Sim. A cisterna externa, né? A cisterna não faz parte do produto de vocês, o sistema de diferenciar essas ligações, isso não faz parte do produto de vocês. Isso, ok, né? Porque, como tu mesmo comentou, uma complicação de eu fornecer água para a residência que eu tenho que garantir a qualidade dessa água, né? E tem legislação bem específica para isso. Então, acho que, em termos de produto, vocês limitaram um pouco mais o público-alvo por conta disso, né? Mas acaba sendo uma solução, né? O que eu acho que, eu já falei para ti, mas, né, como a gente tem aqui os outros, o que eu acho que caberia aí era a possibilidade de o sistema receber mais sensores, até para monitorar a qualidade da água, não que vá tratar, mas para poder entender os parâmetros da água que está sendo fornecida, né? Uhum. Acho que caberia, como vocês têm um sistema eletrônico. Outra coisa, em termos de produto, pensando nas funcionalidades atuais, eu não sei se esse produto, se aquela interface supervisória nele, ela é tão eficiente quanto um supervisório remoto, por exemplo, uma interface para celular, um aplicativo que dê essa informação para o usuário. Eu acho que seria mais... vocês teriam uma aceitação melhor do que a pessoa ter que ir lá talvez manter os dois, mas pensar, e eu não vi em nenhum momento vocês comentando disso, pensar numa interface remota, né? Isso vai acrescentar um custo de um sistema de comunicação, que, pelo que eu lembro ali no de vocês, não tem, mas deixaria o produto talvez mais atrativo, né? Eu posso selecionar, eu consigo esse feedback de qualquer lugar. Sempre, hoje, quando a gente pensa em sistemas distribuídos, é interessante a gente ter esse controle, né? O usuário gosta de ter essa informação na mão. Então,
para dar mais valor para o produto de vocês, eu acho que seria interessante vocês pensarem nesse tipo de interface também. Tá? Por conta da usabilidade mesmo, né? Porque a pessoa não tem que ir lá, a pessoa tem que ir lá fora para poder configurar um manual automático, né? Quando ela poderia fazer isso com uma interface celular. Acho que para o produto de vocês seria um diferencial que vale a pena. A ideia, né, em si é deixar esse supervisório dentro da residência, né? Tá. Tentar colocar alguma maneira que fique num local estratégico, né? Claro, que a pessoa não precise ficar saindo, né? A todo momento da residência para localizar, né? Essas informações. Não, beleza. Eu só, né? Eu acho que vale a pena estudar o custo, né? Qual as implicações que teriam em colocar essa interface remota. Mas essa é a minha contribuição. Acho que tá legal. Delmar, Fernando? Falando um pouco que dessa área tem a ver um pouco com a minha, né, que é sustentabilidade, eu acho que é um tema bem relevante, né, para o momento que a gente está, né, as pessoas em si já estão buscando ter mais consciência do uso da energia, da água, enfim, dos meios, né, que a gente tem. Então, a aceitação, né, se fosse alguns anos atrás, provavelmente aquele 63% seria bem menor, porque as pessoas não pensavam muito nisso, né? Então, essa consciência sustentável faz as pessoas terem um peso na consciência. Bah, eu poderia usar esse meio mesmo para me ajudar, né? Isso já estaria preservando, diminuindo o gasto de água e tal. Então, por exemplo, esse projeto, né, esse produto, ele seria um produto que outra empresa buscaria vocês para poder implementar na casa? É mais ou menos isso que eu entendi? Tipo, não é vocês diretamente com o cliente, né? Porque daí vocês não forneceriam a parte estrutural, né, da caixa d'água, essas coisas. Sim, sim. Hoje já tem bastante pessoas que utilizam, né? Já tem a cisterna instalada dentro da residência, né? E, claro, utilizam ali uma torneira externa, né? Então, perto da cisterna vai ter uma torneira para ele estar consumindo essa água, né? Então, o nosso público em si seria essas pessoas hoje que teriam já, né, a estrutura na residência, né? Ou também poderia ser ali em parceria com alguma empresa que faça essa instalação, né? Que faça a instalação da parte hidrossanitária, da parte da cisterna, coleta da água, né? Para a gente estar distribuindo esse projeto, porque esse projeto em si ele vai ser utilizado apenas na saída, né? Na entrada. Então, é como se fosse lá no relógio da rede, né? A gente vir cortar a alimentação da rede em si e adicionar a alimentação da cisterna, por exemplo, né? Se vocês focassem na parte de utilização da água, né, igual vocês falaram ali, para torneiras, por exemplo, lavar carro, lavar coisas assim que não tem a ver com a qualidade da água, né? Eu acho que daí seria muito mais aceitado, né? Ia vender muito mais fácil, porque a parte de tratamento de água caseira deve ser cara, né? Sim, sim. Cara, é bastante recurso, né? Tem que ter bastante. Tem as normas, né, também, que a gente tem que seguir para ter essa água potável, né? Claro, qualquer parâmetro que não esteja correto, a gente pode estar influenciando a vida do usuário, né? Era isso a contribuição. Acho que fechou, tá, né? Tá legal. Acho que, aproveitando a contribuição do Fernando, vale a pena vocês pensarem, né, nesse foco, né? Talvez uma linha para o usuário final, que já venha com kit de instalação, ou uma parceria com empresas que fazem esse tipo de projeto. Talvez sejam dois nichos ali que vocês poderiam estar atuando de forma diferente. Né? Sim. Vale a pena fazer essa avaliação, Vini. Beleza? Beleza. É isso. Para de apresentar aqui. Isso. Próxima equipe é o Kevin. Do Kevin. Kevin, está online? Tá? A equipe é o Kevin, o Arthur, o Vitorino, o Daniel e a Sara. Ô, professor, ele botou ali no chat só 1 minuto. Eu vi. Tá de boa. Valeu.
Os outros membros da equipe estão aí, o Daniel, o Arthur, a Sara. Não, né? Uhum. Já pergunto, o Arthur Vitorino, Daniel Barros e a Sara estão participando das outras disciplinas? Vocês sabem, não? Kevin comentou que eles não estão participando do projeto, então por isso que eu queria perguntar se vocês viram eles nas outras disciplinas. Alô? Oi, Kevin. Tá me ouvindo? Tô escutando. Tá ótimo. Deixa eu abrir aqui. Internet tem sempre um problema, né? O Kevin tinha colocado que ele estava sem microfone. Essas chuvas também me prejudicaram bastante. Eu tive que interromper 2 aulas, porque começa a chover, a internet cai. Aí pelo menos então é a internet, porque aqui quando chove forte cai a luz. Pior ainda. Kevin, tu tá pelo celular apresentando ou no navegador? No computador? Tá. Quando tu clica ali em apresentar agora, ele não está abrindo? Essa hora que eu escuto 3 vezes meio baixo. Tá. Kevin, faz assim, ó. Para te ajudar, me manda a tua apresentação por e-mail. Aí a equipe do Johan apresenta primeiro e depois eu abro a apresentação para ti aqui. Vou colocar do Gmail que ele vem mais rápido. Ali no chat tem o meu e-mail do Gmail e daí eu abro a apresentação e tu só comenta em cima dela. Pode ser?
Ele saiu? É, uma das contas dele, sim. Eu acho que é a do celular. Ah, tá, Saiu. tem duas. Tá. Kevin, tu me escutou? Kevin? Tá, me manda ela já por e-mail. Então, a equipe do Johan apresenta primeiro. E aí, depois tu já apresenta, pode ser? Beleza. Johan, então pode abrir a apresentação. Não sei se é Boa tu. tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de falar que o nosso grupo hoje vai apresentar mais eu e o Cauê mesmo, porque o Bruno, que é nosso integrante, ele trancou o curso no momento. Tá. Daí ele deixou trancado e o Luiz Ricardo, ele tá bem doente, assim, até suspeita de Covid. O Luiz falou comigo já. Ele falou. Daí ele também não vai poder falar muito, daí quem vai conduzir a apresentação vai ser mais eu e o Cauê mesmo, Carlos Beleza. Eduardo. Daí eu vou compartilhar aqui, tá? Só um minuto. Beleza. Tá. Conseguem ver? Sim. Tá. Primeiro a gente vai começar falando um pouco sobre o formato e a composição do tênis, que a gente acrescentou alguns aspectos. Pode falar, Cauê? Só ressaltando o projeto, que era o tênis recarregável, o Apamiro recarregável, que a gente acabou estendendo para um tênis por causa da estrutura que tomaria. Não poderia ser só uma palmilha porque englobaria a estrutura do tênis. Então a gente expandiu o projeto para ser um tênis. E... Bom, é isso. A gente pensou em mais coisas, assim, né? Por exemplo, a gente pensou que ele deveria ser mais robusto. Tem que ter um formato um pouco achatado. É mais ou menos como tá aí na foto, porque atrás do tênis, né, a parte traseira do tênis, ela vai comportar a bateria portátil. Por exemplo, a pessoa quer carregar o aparelho que ela trouxe, por exemplo, em uma viagem que fica não sei quantos quilômetros ela está no meio do mato, digamos assim. Daí ela trouxe celular, computador e tal, e ela vai ter acesso à tomada, ela vai ter acesso a... Só um minuto. Professor, lembrando que o tênis não é... O tênis, ele é como objetivo levar energia a cantos que não são de fácil acesso. Por exemplo, talvez pessoas que moram um pouco mais afastados, que a energia não chega com tanta facilidade, que vão para a cidade poucas vezes e possam adquirir o tênis. O uso dele é para todo mundo que necessite disso. Porém, nós falamos que atletas podem usá-lo. Porém, como o tênis ele tem todo o sistema de geração de energia e de armazenamento, ele não vai ser um tênis tão leve quanto o usual. Ele pode sim ser utilizado por atletas, porém não vai ser utilizado em competições, pois não teria sentido a utilização do tênis no meio de uma competição. Exatamente, porque, por exemplo, isso é uma coisa que a gente pensou muito também, que ele tem que ser leve e resistente, né? Porque, por exemplo,
é complicado, né? Tu tem um circuito dentro de um tênis, e o tênis normalmente não dura tanto tempo assim, né? Ou seja, ele tem que ser melhor do que os tênis que a gente tem hoje em dia no mercado. Ele tem que ter materiais de alto nível mesmo, assim, né? E que ao mesmo tempo sejam leves, porque... e outra coisa também, ele tem que ser balanceado, né? Tu não pode ter um monte de coisa de um lado e do outro nada, porque isso pode te dar problemas de saúde posteriores também. A gente até colocou ali o peso ideal para um tênis, que é 440 gramas, segundo o site Sport Life, um tênis de corrida, assim, né? E o peso aproximadamente do que vai ser o nosso tênis, que ainda faltam alguns fatores, mas pelo visto vai ser mais ou menos isso. É possível gerar o tênis. Tanto é que nosso maior desafio foi pesquisar os materiais corretos para não ficar com 2 tijolos nos pés, para não atrapalhar nem nada. E conseguir colocar, tipo, todo o sistema de forma que não ocupe tanto espaço e de forma que não leve tanto peso. Então, nossa pesquisa foi inteira voltada para aliviar esses aspectos. Por exemplo, aqui a gente fez uma tabela, né, falando mais sobre a parte do hardware mesmo do nosso projeto. A gente tem que pensar, é muito importante pensar nessa camada de revestimento, né, que o nosso circuito ele vai ter, porque, por exemplo, é chuva, é poeira, em alguns saltos suor dos mecânicos, pés. suor dos pés, o calor, né, também. O calor, ele é uma coisa que pode agravar, e tudo isso vai ter que ter uma certa... A gente está pensando ainda nos materiais, tem o TPU, que a gente vai falar um pouco depois, né, que é os materiais, que vai ser usado. Aqui, mais ou menos, a gente tem o esboço do que vai ser os componentes, né, que a gente vai usar. Por exemplo, a palmilha de silicone, que a gente fez uma pesquisazinha assim de mercado e viu que é em torno de uns R$20, mais ou menos. E a gente também teve que pensar mais ou menos no peso também, né, porque é tudo um somatório de coisas. Quando vê, tu tá com tênis de 1 quilo, se tu for fazer, botar muita coisa assim, né? Só que, ao mesmo tempo, não vai ter o peso de um tênis normal, não vai ser um tênis que pesa 200 gramas, um tênis comum, assim, porque ele tem uma característica especial, né? Então, também, uma das piores partes, assim, uma das partes mais complicadas que a gente começou a pensar, que também é uma das inovações do projeto, né? É o nosso transdutor, que é, no caso, a nossa palmilha, né, que a gente vai ter. Que a gente pensou muito, a gente viu algumas fontes também, deu uma pesquisada sobre um outro material, porque o quartzo também tem um custo, né, porque, por exemplo, o quartzo ele é um cristal muito caro, é um cristal bem caro, a gente teria que conseguir uma grande quantidade de energia a partir disso também, não é simplesmente piscar um LED, né. E a gente começou a pensar, né, porque o quilo do quartzo, o preço, ele é bem caro, assim, digamos, né, e a gente começou a buscar alternativas melhores para isso, e a gente achou a glicina. Mais baratas. A gente achou a glicina, que é um material, que é uma biomolécula, né, um aminoácido não essencial do nosso corpo, que ele gera eletricidade, ele gera peso e eletricidade também. Se eu não me engano, existem umas 5 pesquisas, mais ou menos, que mostram que ele gera ainda mais eletricidade que esses materiais piezoelétricos como a turmalina, o quartzo, os sintéticos também, que é o titanato de bário. E, por exemplo, é a glicina, né? A glicina cristalizada, ela não... A gente fez uma pesquisa e a gente achou em torno de R$23, mais ou menos, a 100 gramas. Daí, de todos os materiais que a gente achou, a glicina foi um dos melhores custo-eficiência. Não é tão caro quanto o quartzo, e gera uma quantidade maior de energia do que o sal de potássio, se não me engano, que continha propriedades piezoelétricas, mas não gerava tanta energia contra a glicina. E, por exemplo, aí para fazer esse transdutor, a gente
a gente teria que fazer que um transistor é basicamente um sensor, né, de pulso mecânico que gera eletricidade, né. Então, a gente teria que montar, porque a gente não achou nenhum transistor de glicina em si, entendeu? Daí teria que ter o disco de latão e os eletrodos, só que os eletrodos a gente não achou, foi o material que a gente não achou, assim, preço real, assim, de como a gente vai fazer ele. Pode ser usado, tem que ser usado um material com uma alta condutividade, né, porque vai ser ligado no nosso próprio cristal. Então a gente está pensando em prata, tungstênio, alguns materiais assim, só que é bem difícil de achar mesmo, esses eletrodos. Enfim, a bateria recarregável portátil que a gente vai usar, a gente está pensando em uma power bank ou alguma similar que recarregue, que tem um circuito capacitivo, né? Um circuito capacitivo que recarregue. Pode falar. Nosso principal objetivo nisso, professor, era... Porque a ideia principal era armazenar energia. Mas depois a gente pensou, como que levaria energia de uma pilha normal para um celular? Então, sei lá, teria que ter talvez um adaptador da pilha para colocar e carregar no celular. Então a gente pensou numa bateria similar a um power bank, ou um próprio power bank, que pudesse ser encaixado. Que, por exemplo, os power banks já têm adaptador USB. Então não precisaria de um adaptador externo que seria vendido com tênis. É que, por exemplo, assim, nossa ideia inicial, a gente pensava em colocar o celular dentro do tênis, colocar o celular em um suporte na canela, só que tudo isso é um pouco inviável também, não só pela questão do peso, né? Um celular pode ser que quebre, que pegue água, que já é difícil montar um revestimento para o nosso circuito, que é pequeno, né? Vai ser um circuito simples, imagina para um celular, né? Que é um custo elevado também. Não dá para tomar processo também, porque um celular quebrou, né? E dentro do tênis. Então, a gente pensou nisso, que é uma alternativa assim, mais viável também, né? E o cabo flat, a gente pensou em usar o cabo flat porque ele é mais maleável e ele não é tão comprido assim, né? Quanto um cabo normal, assim, para a gente fazer as ligações do circuito. Talvez em alguns casos a gente vai usar ligações comuns mesmo, mas a ideia é que é melhor para o nosso projeto, provavelmente, um cabo flat. Lembrando que esses preços são só o que a gente achou, pesquisado, não são estimativas. A gente faz uma pesquisa, isso, perfeito. Daí depois eu coloquei também aqui uma placa que a gente vai usar, que é o módulo Wi-Fi Bluetooth da Expressif, que é o ESP32. Ele vai fazer mais ou menos a ligação ali da placa, quer dizer, do transdutor para a bateria e também para o próximo. Na verdade, ele vem do módulo LTC 3588 ali, né? Ele faz a conectividade Wi-Fi Bluetooth, que a gente está pensando também em não só fazer assim, por exemplo, tem que ter uma certa inteligência nesse processo também, né? Tem que ter, por exemplo, parar de carregar quando a bateria estiver cheia, mostrar se a bateria já carregou e tal, né? E tudo isso a gente vai ter que fazer com a tecnologia Bluetooth Low Energy, que é, por exemplo, assim, a gente já tem a gente já vai estar gerando, não é muita eletricidade que a gente vai gerar na passada, né? Então, esse circuito ele precisa de energia para funcionar. Então, quanto menos energia a gente usar para o circuito funcionar, melhor, no caso, né? Lembrando que o tênis o objetivo dele não é substituir a geração principal de energia, e sim da acessibilidade. Exatamente, da independência, né? Nisso, porque é uma opção, por exemplo, a pessoa ela vai ter a sua própria geração de eletricidade a hora que ela quiser, não vai depender de tomadas de corrente alternada das redes de transmissão. Por exemplo, a gente colocou aqui também a placa eletrônica PCI, que é basicamente onde vai ser colocado, né, esses componentes. No caso, os módulos, né. E
depois, né, talvez que seja um dos mais importantes, é o módulo LTC 3588, que é o coletador de energia. Que ele é basicamente uma peça-chave, assim, que ele vai recolher essa energia que vem da placa e vai transformar, já vai ser o nosso rebaixador elevador de tensão. Ele é transformador, ele coleta, né? Não sei. Coleta para a bateria. Essa energia ele leva para a bateria. E da bateria já é levada para... A bateria já alimenta todo o circuito. Ou seja, ele é autossustentável, digamos assim. É basicamente isso dos componentes. Um pouquinho sobre os materiais, a gente pensou também em como é que vai funcionar até mesmo essa parte do revestimento da carcaça protetora, né, do circuito. Daí aqui a gente colocou o revestimento, né, que é o TIVEC, que é para poliuretano termoplástico expandido. São todos materiais comuns em todos os tênis, que a gente só reforçou que fazem parte da proteção do circuito do tênis. Exatamente, ele vai ser mais crucial ainda. Por exemplo, a sola ali. A sola vai ser poliuretano, que é um material isolante. A entressola também, que é bem importante também. Que ela vai ser feita do mesmo material ali, o poliuretano termoplástico expandido. Esse material, inclusive, ele é usado nos tênis da Adidas e de outras marcas famosas. A gente deu principalmente o Luiz Ricardo aí, né? Ele ajudou bastante nessa parte de pesquisar como é que são feitos esses processos. O cadarço, a gente vai usar garrafa PET plástico reciclado, até mesmo pela sustentabilidade, né? Que já é um processo um pouco sustentável, assim, digamos. A palmilha vai ser uma palmilha piezoelétrica, né? Ela vai ficar embaixo, assim, o circuito piezoelétrico. E a parte superior vai ser feita com tricô. Agora aqui a gente tem um pouco do desenho, né? Que é mais ou menos como vai ser feito ali. Lembrando que isso é mais ou menos uma visão de cima do circuito. Ali atrás da power bank e conectado ali o circuito embaixo da palmilha. Depois a gente também mostra um pouco sobre como é que vai funcionar, mais ou menos de outras visões. E eu acredito que seja... A bateria presa no tornozelo, porque é onde eu imagino que se incomodaria menos. Não presa, mas dentro do tênis, sim. Exatamente. É isso. É isso, basicamente. Obrigado pela apresentação. Foram bem... Não, deixa a apresentação aberta aí. Não sei se foi o Carlos Cabreiro, mas deixa aberto. Não, pode ser. Foram bem específicos, né, em partes distintas. Vocês pesquisaram bastante para fazer, e isso foi interessante, foram bem detalhados em várias partes aí. Algumas... Em termos de justificativa, ali vocês têm que cuidar um pouquinho só com a justificativa do projeto, né, porque com o tênis vocês já estão alimentando uma casa remota, um celular e um notebook, né? Então, cuidar um pouquinho no que vocês estão vendendo da aplicação de vocês, né? Talvez, limitar no Power Bank, em alguma aplicação assim. Apesar de que vocês já foram bem detalhados aí. Uma coisa que eu não sei, e aí vai por conta de um elemento que vai além de atribuir peso, fragilidade em alguns termos e consumo nessa aplicação de vocês, é esse módulo Bluetooth.
Tá? Pelo que eu estava vendo aqui do LTC, tu não precisa de outro circuito de inteligência para controlar ele. Ele já serve para fazer esse controle, essa conversão de ou um mini painel solar ou um sistema piezoelétrico para carregar uma bateria. Ele já faz esse controle, né? Então, nessa aplicação de vocês, eu, como usuário, talvez eu não vejo uma funcionalidade que tu teria em colocar ali um módulo Bluetooth, colocar esse tipo de informação. Para esse tipo de produto, uma sinalização luminosa, acho que talvez seria mais interessante. Tá? Outra coisa é que faltou no projeto de vocês, eu acho que dá uma ideia de quanto de energia vocês esperam gerar com isso, né? Vocês pesquisaram bastante sobre a glicina e devem ter pesquisado quanto que ela é capaz de fornecer, talvez relacionar o quanto que eu tenho de impacto com a pisada, né? Quantos quilos eu consigo colocar em cima dele, isso reflete em quanto de tensão, para deixar um pouquinho mais claro quais os níveis de tensão, de energia que a gente está trabalhando, tá? Mas para o produto de vocês, eu não vejo uma necessidade de... e aqui eu estou falando ao contrário do que eu falei para outro produto, né? Eu não vejo uma necessidade de tu entregar uma informação em Bluetooth, em Wi-Fi, desse produto de vocês. Como ele é para gerar energia, para carregar um power bank, seria um desperdício de energia só para tu poder conectar com o celular que tu vai tentar carregar com ele. Não sei se fica claro. Realmente, é que a gente está pensando no projeto, assim, em implementar com uma interface, mas realmente, assim, não é tão... Queria encarecer também, né? Isso, então, pensar mais numa interface mais minimalista, então, eu lembrei tem uma Smart Band, não lembro agora quem que é o fabricante, mas ele só tem 3 LED, né? Porque a interface que eu preciso dele é 3 LEDs, está carregado, está ligado, né? E nesse caso de vocês, quanto mais energia vocês conseguirem entregar para o usuário, melhor para o produto de vocês, eu acredito que essa interface de carga com 2 LEDs indicativos, 3 LEDs indicativos, já seria o suficiente. Acabaria sendo mais eficiente. É verdade. Isso é a minha visão do produto, né? Então, eu acho que daria de tirar aquela parte ali do ESP32, e ficaria mais no circuito, né, analógico de carregamento, de controle ali. Porque daí vocês vão otimizar a energia que vocês entregam para o usuário, né? Usar o coletador em si. Porque ele já, pelo que eu estava vendo aqui, ele já faz isso, ele serve para isso, né? Ele é para controle de carga a partir de uma fonte de baixa energia, né? Seja mini painel solar ou o sistema piezoelétrico. Então, eu acredito que para o produto de vocês não justifica aquele ESP32 com Wi-Fi, Bluetooth, que vai gastar uma energia além do que vocês consigam entregar, tá? O resto, a pesquisa de materiais de vocês, acho que foi bem ampla, tá bem interessante, né? Então, como vocês estão pensando num produto, vocês já avançaram bastante nesses materiais que vão compor o produto de vocês, só como sugestão, né? Como assim, o produto é de vocês, né? Vocês que vão entregar, mas como sugestão eu não vejo justificativa para aquele módulo Bluetooth, Wi-Fi, ele dá esse tipo de inteligência para o produto que vocês estão se propondo a fazer. A gente está pensando em fazer um pouco IoT, né? Mas realmente, assim, não... Eu agradeço, assim, a colaboração, porque pensando melhor, não há necessidade mesmo. Porque a gente ficou muito pensando nisso, né? Porque não é muita energia, né? Não é muita energia e quanto menos, melhor, né? Quanto menos... Quanto mais tu puder entregar pro usuário... Menos gasto, menos gasto de energia, melhor, com certeza. Minha parte era isso. Parabéns pela pesquisa toda que vocês fizeram. Obrigado. Fernando, não sei se vocês têm alguma contribuição. Eu gostaria de perguntar alguma coisa do pessoal, né, a respeito da glicina, porque
eu estava pesquisando aqui, a glicina é um aminoácido, né? Sim, sim. E estava vendo aqui, ele fala, um outro site aqui falando em ferroeletricidade é encontrada em aminoácido. Ele fala na glicina ferroelétrica. É isso aqui que vocês estão... Também, também. A gente usou esse também. E como é que isso aí tem sido testado? Existe como produto? Como é que... Na verdade, não. A gente se baseou nos artigos científicos mesmo para isso De e testes que já tinham sido feitos antes. de testes que já tinham sido feitos e tudo mais. Então, o produto a partir da glicina como um sistema piezoelétrico não existe no mercado ainda, é isso? Não, Eu exatamente. não achei nenhum tênis comercializável. Um Ainda tênis não existe piezoelétrico. no Fala mercado. do produto, à base de glicina. A Ainda glicina, não Não, existe no isso mercado, não, mas não. existem pesquisas que médicos e alguns cientistas fazem para gerar energia com glicina. Certo. Então, vocês estão, no caso, desenvolvendo um produto para o futuro, né? Que viesse a utilizar esse produto à base de glicina. Exatamente. É um risco, né, na verdade, também. Porque Eu acho que quem desenvolve produto tem que pensar bem na frente mesmo, né? isso. Não tá equivocado isso aí, né? Eu acho que os produtos tem que quem está desenvolvendo produto tem que pensar lá na frente o que é que existe de tecnologia, quais as tendências, né? Nesse aspecto, tá perfeito. Essas propriedades elétricas desse material, né, ele tem uma validade, será, por ser um aminoácido, alguma coisa assim? aí que tá. Eu pesquisei assim sobre o tempo de meia-vida da glicina, né, da beta-glicina, que a gente vai usar especificamente. Ele não é um tempo muito pequeno, não. Sim, ele é presente no DNA, né? E a princípio, claro, com certeza, todo material ele tem uma Pela certa... temperatura tem que levar em conta também, né? Também com certeza. Ele não é um material assim que, digamos, seja muito durável, né? Mas ele também não é também assim, pouco tempo e se decompõe, entendeu? Perde as propriedades e tudo mais. Tem que estar dentro do prazo de uso de um tênis, né? Isso. E, professor, exatamente. a glicina, ela é o aminoácido mais abundante no colágeno, presente, tipo, nas comidas que consumimos. Então, caso o tempo de meia-vida da glicina, a glicina presente no tênis, ela se decomponha, ela vai estar dentro da palmilha de silicone. Então, seria de fácil, entre aspas, de fácil troca o material presente dentro dela. Então, a manutenção deveria ser levada em conta, no caso. É verdade, isso é uma coisa que deveria ser levada em conta, é verdade. Porque se o resto do tênis é feito para durar mais, só fornecer a palmilha já seria algo de pensar, né? Outra pergunta, Reginaldo. Esse projeto, ele leva em conta proteção, essas coisas? Porque, tipo, como é um contato direto humano, deve ter algumas, como é que é, restrições, algumas coisas que tem que levar em conta, né? Isso vocês podem considerar, né? Não, como é um projeto inicial, a gente mais poderiam considerar, né? Qual que é o risco de alguém... Isso até na hora da escrita, né? Tipo, esse tipo de material, ele tem a lei ou alguma coisa que regula e tal, né? Certo. A proteção, porque como vamos dizer assim, ó, um material desse ele tem desgaste, né? Vamos dizer que seja um maratonista mesmo que gaste bem o tênis e tal, e isso pode molhar e dar um curto, por exemplo, né? Qual é a... o desgaste de um tênis... Quer falar, Carlos? Pode falar. Tá. É que o desgaste de um tênis, ele não vai corroer a sola, por exemplo, ou uma palmilha. O que vai acontecer com um tênis, normalmente, em média, uma pessoa que usa 2 anos o tênis, ele vai sendo gasto um pouco da sola, mas não desgaste, tipo, não vai corroer a ponto de subir
entendeu? De diminuir aumentar o impacto do pé no chão, entendeu? Não, mas, Então, tipo, por exemplo, né, falando de experiência própria, eu já tive um tênis que eu cheguei com o meu calcanhar na parte inferior do tênis, de tanto que molha e soa essas coisas, né, do uso, ele acabou desgastando rápido. Não sei se o material do tênis era ruim, né, mas sim, sim. tipo, é só um adendo, assim, né, que seria uma coisa que enriqueceria o projeto na hora da escrita, né. sim, mas Um dos grandes detalhes. é por isso que quando a gente foi montar o tênis, a gente procurou tecnologia pro pé da pessoa não suar de forma que molhe e possivelmente corra o risco de acidente, entendeu? Claro que, pô, se o cara pisar num balde, não tem como evitar, né, o choque. Mas Então, a tecnologia do tênis, ela é própria para o pé da pessoa não suar e se sentir o mais confortável possível com a bateria, com a energia toda que está acontecendo ali. Isso aí é interessante, vocês já pensaram nos problemas, isso que é o Sim. interessante de escrever, né? A gente pensou em Sim. caprichar bastante no revestimento para não que é entrar uma o parte circuito em muito contato com a importante. pessoa. Mas, Fernando, um adendo aí a essa questão, né? Por exemplo, digamos, né, que haja assim haja alguma entrada de água ali, haja algum problema, né? A gente vai trabalhar com uma tensão bem baixa, assim. Provavelmente não vai chegar a ponto de queimar a pessoa, assim, né? Ou matar a pessoa, digamos assim. Então, o custo Igual o do tênis não vai ter que tem luz, né? Ele só para de funcionar. ele para de Exato, exato. funcionar. Porque, por exemplo, porque é difícil tomar um choque assim, em corrente contínua, 300 mAh, ali mais ou menos, por exemplo, entendeu? Se fosse eu acredito pelo menos, né, algo que a gente vai pesquisar mais ainda, mas se fosse mais energia, a gente teria que pensar mais ainda, porque principalmente se fosse corrente alternada também, por exemplo, 60 volts alternado dentro do tênis, pode gerar consequência bem séria, assim. Mas a gente não pensou tanto A gente não. A gente pensou, pode ser viável da forma como a gente está fazendo, porque é corrente baixa, né? Por E isso, né? ainda não é o momento, a partir de agora que vocês vão pesquisar sobre isso, né? Então, só dando Isso, uma dica de ponto de estudo. isso, muito bom, muito obrigado, viu? É só um detalhe, é só com informação, dependendo da sensibilidade da pele, que depende da sensibilidade da pele, mas a pele humana começa a sentir as correntes e as tensões a partir de 70 volts. Então, tensões inferiores a isso, as pessoas normalmente não sentem. Então, mas outra coisa também, que esse sistema ele vai gerar uma quantidade de energia muito pequena que tem que ser mandada para algum dispositivo e ir armazenando, né? Então, eu não sei que dispositivo é essa, se seria uma bateria, eu acho que parece que vocês previram uma bateria, né? Que iria recebendo Isso. a energia. Então, no máximo, se houvesse um curto, seria dessa bateria, que poderia gerar calor, né? Poderia, sei lá, de repente causar queimadura. É verdade. Basicamente, o risco que teria seria dar um curto na bateria e, pelo aquecimento, talvez causar algum tipo de queimadura, mas tensão, corrente, isso aí não tem. É verdade. Tem essa questão mesmo, e foi uma ideia boa que a gente fez de colocar a bateria mais longe, né? Não vou colocar a bateria embaixo. Isso. Colocar a bateria assim mais atrás, assim. É boa colocação também. É uma coisa a se pensar. Beleza. Acho que era isso, né? De novo, Isso. parabéns pela pesquisa, pelo cuidado já com os materiais. Kevin, eu não recebi a tua apresentação, então não sei se tu vai mandar. Ainda falta apresentar a equipe do Luiz Henrique, Vinícius, Ronald e Christian, mas acho que o Ronald não está mais, né? Então falta essa equipe. E a equipe do João Pedro, Ismael e Lincoln.
ver aqui. Esse foi puxando o teu e-mail. Professor, eu vou me retirar da sala porque eu não tô me sentindo muito bem, beleza? Beleza, tranquilo, beijo. E faz o Obrigado, teste professor. logo, tá? Pode deixar. Saber se tu tá ou não. Pode deixar. Obrigadão, viu? Beleza? Abração, cara. Kevin, se tu quiser mandar por WhatsApp, pode ser também. Eu não sei como é que tá o formato da tua apresentação, mas daí eu abro aqui. Às vezes é mais rápido, porque não chegou no meu e-mail. Tá? Enquanto isso, a equipe, alguma outra equipe quer já apresentar? A equipe do João Pedro, Ismael e Lincoln, ou a equipe do Luiz Henrique, Vinícius e Christian? Acho que a gente pode apresentar, professor. Beleza, pode ser. Na equipe de vocês, o Ronald, que não está mais no curso, né? Vinícius? É isso aí. Isso. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Sim. Tá sim. Show. Bom, o nosso trabalho é o da mini máquina de lavar. A gente, primeiramente, tinha pensado em fazer uma máquina de lavar pequenininha e portátil para lavar máscara e somente máscara, né? Mas quando a gente apresentou, a professora deu a ideia de também lavar pequenas peças de roupa. E então é isso. Pode passar. Pode passar. Isso. Eu vou apresentar quais são as peças que a gente pretende usar e o modelo que a gente criou para a nossa mini máquina de lavar. Aqui na parte mecânica a gente colocou algumas peças, são muitas peças, a gente não chegou a colocar suporte nem nada do tipo. Os filtros, que é para o filtro de sujeira, tem um filtro da entrada de água e tem um filtro das roupas, que é quando faz a lavagem para tirar os fios das roupas. O anel de balanceamento do tambor, que é o tambor mais externo dos 3 tambores que nós temos na máquina de lavar. O conjunto de suspensão, o tambor em si, a unidade central de processamento, nosso motor elétrico, que esse motorzinho ele é bem legal, não tem uma foto. Ele é um motor bem grandão que vai encaixado ele é do tamanho do diâmetro do tambor e vai encaixado atrás dele. É bem legalzinho esse motor dessas máquinas de lavar. A eletrobomba, que ela vai puxar a água quando estiver centrifugando, enxaguando e também encher máquina. Os tubos de conexões. O tirante, que são aquelas fitinhas de plástico que ficam prendendo a máquina para ela não balançar, não sair do eixo. Próximo, por favor. Sim, esqueci até de falar do sistema de blow and heat, que a gente não, acabou colocando, que a gente não sabe se a gente vai fazer ela lave seca, que como ela é muito pequenininha, a gente não sabe se vai ter um espaço, que é um conjunto, que para ela poder lavar e secar, o conjunto blow and heat ele vai puxar o ar, vai esquentar ele, e quando a máquina já tiver feito o centrifugamento e for para parte de secagem, ela vai jogar esse ar quente, vai ficar girando, e esse ar quente
vai esquentar o tambor e a roupa, é assim que ela seca as roupas. Nas partes das válvulas, a gente tem a válvula de entrada de água, a válvula de entrada de água do tambor, a válvula de entrada de água, que quando for encher a máquina, é a válvula de saída de água. Próximo. Sensores. Temos o pressostato, o nosso sensor de efeito Hall, que ele é o sensor para controle de corrente do motor. O nosso termistor NTC ou PTC, a gente pode usar um dos dois. Ele serve para controlar um sensor de controle de temperatura, que dependendo se a água estiver entrando muito quente ou muito fria no sistema, ele bloqueia a entrada da água. O sensor de fechamento da porta, para saber se a porta está fechada ou aberta, que como o nosso é de eixo horizontal, é muito importante que a máquina esteja com a porta fechada, senão vai sair sujando todo o banheiro. E o pressostato de nível, que é para saber o nível d'água. Assim, um sistema de ignição, que é a chave de energia. A gente colocou nosso painel de controle. Sim, a gente acabou retirando a ideia de conectividade com o smartphone, que ia fazer todo o início, controle da máquina de lavar, que essa ia ser a parte do Ronald, só que ele acabou saindo da faculdade. Próximo, por favor. Esse foi o nosso desenho. A gente fez um desenho bem parecido com a outra máquina de lavar que tem no mercado da Electrolux. Isso. A gente fez o desenho bem parecido com ela, deitadinha, com 65 centímetros de altura, 55 de largura e 32 de profundidade. O tambor, ele vai ter 15 centímetros de profundidade, deixando um bom espaço. Ele tem 20 centímetros de raio, 40 de diâmetro. As cores, a gente pensou na cor branca, preta e cinza. E eu acho que é isso. Bem simples. Nosso trabalho. Pode deixar a apresentação, não precisa tirar não. Ela não é tão pequenininha assim, né? Não, Luiz? Não é tão pequeno. O bom desse modelo é que dá para prender na parede. Que a proposta inicial de vocês era, sei lá, do tamanho de um livro, né? Algo para botar em cima da pia, e agora ela já virou uma máquina de parede, tá? Até aí tudo bem. Volta lá nas descrições iniciais lá, o que vocês têm que tomar um pouco de cuidado aí nessa parte de mecânica dela, é porque vocês misturaram mecânica de máquina de lavação por tombamento com máquina de lavação por agitação. Então, tá meio assim... Sim. Para quem trabalhou com manutenção de máquina de lavar durante 15 anos, então tá um pouquinho meio assim, muito louco essa descrição de vocês, tá? Então, e eu falo isso porque vocês vão ter que melhorar essa questão do trabalho, né? Vocês têm conjunto de suspensão, anel de balanceamento para lavação vertical, né? Quando tem agitação, a eletrobomba
tu usa para tirar água, e daí depois vocês colocaram que tem válvula para controlar a saída d'água, e isso não é feito com válvula, é feito com eletrobomba, então tem um monte de... Vocês vão ter que trabalhar um pouco melhor nessa definição, assim, tá muito... Eu não, como a gente está acompanhando só a apresentação, tem muita coisa jogada, assim, sem cuidado, né? Passa um pouquinho mais para frente lá, onde tem sensores lá. Sensores. Isso. O sensor de efeito Hall aí, para que vocês colocaram ele? Em que vocês vão utilizar esse sensor de efeito Hall? Ah, sim, foi porque no motor, um motor da Samsung, que eu estava olhando de uma máquina vertical, dela e da LG, aí eles estavam colocando um sensor de efeito Hall. Aí, de falar para o senhor que eu fiquei, aí eu fui pesquisar o que era o sensor de efeito Hall e tal. Aí eu resolvi colocar para que eu acho que seria necessário, mas eu ainda não entendi direito como funciona esse motor para a máquina de tombamento. Eu conheço um pouquinhozinho do motor elétrico normal, mas desse eu achei meio... Eu tive dificuldade de encontrar conteúdo sobre. Porque o que parece é que ele é utilizado se tu tem o Direct Drive, que é isso que tu comentou, que ele fica preso direto no tambor. Se for esse, beleza, aí tu evita algumas coisas. Agora, se tu for usar um motor por correia, aí já não faz sentido, né? Tem 2 vezes pressostato ali, né? Então, faltou um pouco de cuidado com a apresentação, porque o pressostato, ele é para medir pressão, ele é para nível. Então, tem pressostato lá em cima, depois tem pressostato e nível lá embaixo, né? Então, faltou um cuidado na apresentação para justificar as coisas, né? O que parece, né? Foi assim, um monte de especificação, vamos colocando para ver o que vamos colocar e para ter mais coisa, né? Então, faltou e vai precisar para o trabalho de vocês refinarem até porque começa a etapa de desenho, que é o planejamento da implementação, a gente esperava que talvez estivesse um pouquinho mais encaminhado, tá? Então, fica como... Tá certo. Então, faltou, tem algumas coisas aí que vocês vão ter que trabalhar melhor, né? Quando a gente fala de sensor, de ser uma máquina com abertura frontal, mais do que um sensor, eu preciso de uma trava de abertura, né? Porque não adianta eu ver que a porta abriu, mas a água escorre toda, né? Então não faz diferença nenhuma, né? Só vejo que a porta abriu, mas continua escorrendo água. Então, mais do que sensor, se utiliza trava para fechamento. Sensor e trava só, os dois, né? Tá. Então, precisa, né, refinar um pouco mais esse trabalho de vocês para que vocês... Porque assim, né, agora, nesse momento, só dá de saber que é uma máquina de abertura frontal por causa do desenho final, porque em termos de especificação, né, tem de tudo, assim, então, e a gente não consegue fazer uma especificação quando a gente tem de tudo, né? Então, vocês têm que refinar esse projeto de vocês, né? Outra coisa, né, essa parte do Ronald a gente tirou... Não coloque isso na apresentação, né? Diz que a gente optou por fazer sem uso de aplicativo, porque a pessoa precisa estar ali para ligar a máquina mesmo, então, né? Justifica de uma forma mais profissional o projeto de vocês, né? Não por, não, agora não tem ninguém para fazer isso, então largamos, né? Pode falar, Obrigado, professor. A gente também tirou porque achou que ia ser meio complicado, assim. E também queria meio que simplificar um pouquinho a máquina, né? E não fazer aqueles negócios tipo geladeira que tem hoje em dia com conectividade, né? É para ser um negócio um pouquinho mais simples, assim, né? Não, beleza. Só, né, acho que vocês têm que melhorar essas justificativas de vocês, né? Para não ficar esse negócio de, né? A gente só sabe que é uma máquina com abertura frontal, porque tem aquele desenho lá embaixo bem parecido com a da Electrolux, né? Então, refinem. Não sei se vocês vão precisar... Termistor vocês precisam se vocês for trabalhar com água quente. Se vocês não forem trabalhar com água quente... se vocês forem trabalhar com água quente, faltou resistência de aquecimento no projeto, que não tem. Então, não tem por que tu monitorar a temperatura da água se tu não vai atuar na temperatura da água.
alguns cuidados faltaram aí nesse desenvolvimento de vocês, tá? Então, fica já a dica para a próxima etapa, que agora é a etapa de refinar essas especificações e entregar um projeto de implementação, de vocês melhorarem esse desenvolvimento. Tá certo. Obrigadão, professor. Não sei se o Fernando e o Delmar querem contribuir. Pode voltar lá no desenho da figura da máquina, por favor? A minha pergunta é o seguinte, ó. Isso aqui, vocês têm ali de 32 centímetros, é a profundidade da máquina? Da máquina. Certo. Mas tu me disseste ali há pouco, eu entendi, que tem um motor atrás do cilindro, do tambor, é isso? Isso, fica atrás do tambor. E esse 32 centímetros, ele corresponde ao tamanho do motor, motor e depois vem um 15 e o motor ele fica junto, colado ao tambor. Ele deve tomar ali uns 5, 7 centímetros de espaço. Sim, proporcionalmente, eu não sei se está correto, mas eu achei que ele tem uma dimensão grande para pouca profundidade, né? Me deu essa impressão, não sei se está correta essa proporção, é isso que eu estou questionando. Na verdade, a gente já pegou essas dimensões, a gente aumentou do modelo da Electrolux. A Electrolux é um pouquinho menor que essa, a gente aumentou um espacinho. Ok. É isso, a minha dúvida. Uma dúvida que eu fiquei, essa máquina, tem que achar um local fixo para ela, que ela não vai ser mais alterada, né? Né? E tem especificação, tipo, de quantas peças ela lava junto, por exemplo, de camiseta. Cabe, por exemplo, uma camiseta? Como é que é pelo tamanho, assim? Só para entender a funcionalidade dela. Ela vai lavar uma peça, duas? Quando eu estava fazendo as pesquisas, normalmente eles fazem por peso. Aí seria mais ou menos um tamanho dessa, uma máquina de 2 quilos de roupa. Que deveria dar o quê? Uns 5 blusas, algo assim. Ou uma calça, umas 2 bermudas. É uma mini máquina de lavar para você poder lavar coisas rápidas. Chegou em casa, precisa daquela blusa, você coloca, lava, seca e já tá pronto. É pela velocidade, não pela quantidade. Opa! Não entendi. É pela velocidade, não pela quantidade, no caso. É só para momentos rápidos, preciso de tal coisa, eu vou usar isso. Sim. Para uma lavagem rápida, 25 minutos. Mas a gente pensou mais porque todo objetivo foi com... O início dela era para máscara agora na Covid. Você chegou em casa, você pega a sua máscara, joga ali dentro. Mas como a pandemia uma hora vai acabar, usar máscara não vai ser mais tão obrigatório para todo mundo. A gente mudou ela para uma mini máscara de lavar. Porque daí já seria bastante, né? Teria que ter muita máscara para dar 2 quilos. Sim. Então, né, fica aí já os comentários para vocês, né, refinarem mais essa especificação de vocês, para vocês terem uma máquina de lavar e não um monstrinho, né, híbrido aí. Você não vai chacoalhar a máquina em vez de lavar a roupa, sei lá o que vai fazer. Tá? Mas, né, beleza, vocês apresentaram, mas trabalhem um pouquinho mais nessa definição, tá? Tudo bem, professor. Obrigadão. Beleza? Beleza, valeu, professor. Kevin, eu vou abrir aqui a tua apresentação, eu recebi. Deixa eu... Fecha online, pode falar?
Eu abro a tua apresentação aqui. Consegues abrir o teu microfone, Kevin? Mas abre pelo áudio, abre só pelo celular mesmo, então. Tu acho que tu consegue ver a tua própria apresentação ali. Eu vou abrir aqui a tua apresentação para a gente poder comentar, mas sem tu estar com o microfone vai ficar bem complicado. Deixa eu saber um negócio aqui antes. A equipe do João Pedro Ismael Lincoln, tem alguém aí? Não? Não, né? Não tem ninguém. Vamos abrir então a apresentação do Kevin, só para a gente poder comentar, e vou pedir para fazer no chat. Tu tá fazendo o trabalho sozinho, né, Kevin? Porque os outros não estão participando, é isso? Então, tá aí a apresentação. Eu vou. A ideia, acho que não mudou, né? A pulseira de queda para idosos. Eu vou, como tu não está apresentando, eu vou comentar algumas coisas aqui dos slides, os outros professores vão poder contribuir também, mas eu tenho alguma questão, não sei se é o foco do produto de vocês, respondendo no chat. O nome pulseira anti-queda, ele acho que dá uma visão que não é o que vocês querem do produto, né? Não sei se é, já começa pelo nome, né? Ela não vai evitar a queda, ela vai detectar a queda. É isso, Kevin? Agora é teu projeto, né? Então. Pois é, ele não é anti-queda, né? A não ser que ele segurasse para cima, assim, né? O braço da pessoa para evitar que ela caísse no chão, né? Então. Acho que repensar esse nome aí do projeto. Tá? Eu não sei se mudou alguma coisa do que vocês tinham apresentado, mas é, pelo que eu estou vendo aqui, a ideia era ver que a pessoa caiu e chamar o socorro, né? Pelo que está aqui. O que tem aqui? Então ela tem conexão ao celular via Bluetooth e liga para os contatos pré-programados. Tu chegou a pesquisar alguma coisa de que tipo de tecnologia, interface que seria para poder implementar cada uma dessas partes? Como é que tu detectaria a queda, por exemplo? E vai ter que digitar, porque senão... Próximo já. Programa detecta a queda, placa Bluetooth de conexão com o smartphone. Vou ver aqui. É isso só a apresentação, Kevin?
Em termos dessa etapa de desenho, era interessante. Bom, tu não está falando, então fica difícil a gente avaliar, né? Mas pensar um pouco mais em caracterizar esse produto, né? Eu sei que tu está fazendo ele sozinho agora, mas já tentar dar um pouco mais de característica para esse produto, tá? O que eu vou para poder ficar no celular, porque a maioria das empresas que fornecem esse produto usam uma central. Tá, então tu pesquisou produto desse tipo. Faltou aqui vocês têm aqui, né? Mas faltou na apresentação, tá? Faltou colocar isso ali na apresentação, tá? Acho interessante, né? Vai ter que desenvolver um algoritmo para poder detectar quando é queda ou quando a pessoa só se abaixa, mas faltou aqui no slide tu fazer essa relação, tá? Desses que são os teus concorrentes, né? Dessa central, custo dessa mensalidade, como é que ficaria esse teu produto, tá? O que eu vou pedir para tu fazer? Eu acho que os outros professores concordam. Grava um vídeo com essa tua apresentação, aí especificando isso, tá? Grava, manda para a gente, que daí a gente compartilha com os colegas, tá? Então, assim fica, né? Eu fico tirando conclusões em cima dos teus slides quando tu podia estar apresentando. Então, grava um vídeo com o conteúdo da apresentação para a gente poder avaliar melhor essa tua apresentação, tá? Bom, acho que é isso, né? Todo mundo já apresentou essa segunda etapa. Tá, Kevin? Deixa eu tirar aqui a apresentação, então vou pedir para tu fazer o vídeo para a gente poder avaliar de forma adequada esse teu trabalho, né? Senão assim fica ruim para a gente avaliar e te dar um conceito. Então, então, pessoal, hoje então a gente encerra essa parte de desenho, né? A próxima etapa, e essa a gente já vai, né, quase lá junto com a apresentação final, é a implementação do projeto, né? Então, vocês definiram um conceito, definiram um desenho, que é um planejamento, agora vocês vão apresentar uma visão de produto, né? Implementado, com as características, com um formato, as tecnologias definidas que vocês vão utilizar, né? Então, a ideia agora é vocês aplicarem mais nesse desenvolvimento, tá? Na semana que vem, a gente tem, então, a participação do professor Samir, que vai conversar com a gente sobre Machine Learning e IoT, esses dois conceitos aí também de atuação do engenheiro eletrônico, tá? Os projetos até aqui, as etapas, né, que vocês apresentaram, tá seguindo, né, a implementação, alguns mais próximos da implementação, outros ainda tendo que trabalhar um pouco, mas, né, os que apresentaram conseguiram mostrar uma evolução dos projetos, tá? Então, na próxima semana, a gente não tem a apresentação do projeto, a gente tem a conversa com o professor Samir, e, como a gente combinou, a gente está abrindo a sala às 3h para poder tirar dúvida do projeto, né? Então, no andamento, tirar dúvidas sobre as tecnologias, muito disso que a gente fez aqui durante a apresentação, né, de forma pontual, a gente pode também fazer nesse horário antes da nossa aula, tá? Aproveitem também esse tempo para a gente poder conversar sobre o projeto de vocês, tá? De minha parte era isso, não sei se o Fernando e o Delmar querem acrescentar alguma coisa. Tá? Eu não tenho nada, não. Obrigado. Beleza, então, pessoal, terminando isso, vocês, então, estão liberados, e na semana que vem a gente se encontra, então, para conversar um pouco mais sobre a área de atuação do engenheiro eletrônico. Beleza?
Vou parar a gravação.